senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, dia 2 de abril, quarta-feira. Deus abençoe você e sua família que estão assistindo mais um estudo bíblico inteligente. Eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, doutorado em teologia, também sou pós-graduado em neurociência e comportamento, sou escritor e toda quarta-feira tem esse programa aqui com estudos bíblicos inteligentes. Apoio da Gasfajol, fábrica de joias. Gasfajol, uma fábrica de joias aqui de Chapecó, que está para te abençoar, porque são produtos de muita qualidade. Vou até mostrar para vocês aqui o site deles, muito bom o site deles. E eles criam, né, as joias ou fazem a joia do jeitinho que você quer. Então dá uma olhadinha no site gasfajol.com.br, tá bom? Entregam para todo o Brasil. Lembrando também que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e todo aquele esquema que você já sabe aqui do YouTube. Cheguei esse final de semana de São Paulo, do CETIB, Alphaville, foi um sucesso, mas eu tô baleado. Peguei um resfriado, acho que na volta, mudança de clima, né? Tô meio baleado. Mas hoje nós vamos falar sobre saúde mental, porque hoje é o dia 2 de abril, é o dia do combate ao preconceito, é o dia do autismo. Deixa eu pegar bem certinho o termo do dia de hoje, para não dar uma bola fora. Não dá para ser politicamente incorreto, né? Então, eu não sei o nome. Mas acho que é dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E eu ia falar hoje sobre o luto, vou deixar para semana que vem, mas é importante falar sobre esse tema. O quanto a Bíblia se preocupa em nos falar sobre saúde mental. Às vezes está disfarçado em algum versículo, né? Porque o termo saúde mental não é um termo muito bíblico, mas a gente vê Deus se preocupando muito com a nossa saúde mental e falando em vários textos da Bíblia sobre isso, ok? Bom, primeiro, eu não sou autista, mas eu respeito muito a comunidade autista. Eu cuido muito em não fazer esses diagnósticos malucos. Hoje em dia tá todo mundo se autodiagnosticando, tá? Tem duas coisas que eu acho horríveis, eu vou falar a minha opinião, depois eu gostaria que vocês comentassem aqui se vocês pensam como eu. Né? A primeira coisa que eu acho horrível é o autodiagnóstico, é a pessoa achar que está na moda ser autista. Tem adulto hoje andando com colarzinho de autista, achando que é bonito ser autista. Autista é transtorno mental, o autismo é um transtorno psiquiátrico. Então não é bonito você dizer que você tem uma doença mental. Não é divertido. E isso desqualifica uma categoria toda, uma comunidade toda que precisa de ajuda, de respeito. Então, a esses adultos que têm se autodiagnosticado, que têm dito, não, eu sou autista. Você não é autista coisíssima nenhuma. Você é um aproveitador de uma bandeira tão séria que é o autismo. Só quem é pai, mãe de filhos com TEA, com transtorno do espectro autista, sabe como é complicado. Tem mães que têm filhos autistas graves, que é impossível tirar os olhos dele durante o dia todo. Você tem que cuidar dele 24 horas por dia. Aí tem marmanjo, tem garota que tá na faculdade só porque é preguiçosa, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer limpar a casa, não quer ajudar a mãe. Aí, não é que eu sou autista. Tem gente que não quer trabalhar em equipe na empresa, aí arranja lá um diagnóstico de autismo porque o chefe é obrigado a colocar numa sala especial, num horário especial, no horário que ele quer. Entendeu? Que Deus pese a mão na vida dessas pessoas que se valem de um diagnóstico seríssimo para ter benefícios em cima disso. Eu conversei esse final de semana com uma amiga minha que é doutoranda em ensino especial e ela disse que tem gente que forja diagnóstico de autismo para ter direitos
porque como é um transtorno mental, para conseguir carro mais barato, para ter escala de horário mais reduzida no trabalho, para ter vantagens no trabalho e financeiras. Você acredita nisso? É horrível, né? É horrível. O ser humano se presta ou se preza a fazer uma coisa dessa. E por outro lado também tem aquelas mães e aqueles pais que têm uma incompetência na educação dos filhos, assim, horrorosa. E aí, em vez deles assumirem que eles são péssimos educadores, que eles são péssimos pais, que eles não dão limites às crianças, que seus filhos são horríveis, são mal educados, são bagunceiros. Qualquer lugar que eles vão, eles destroem a casa dos outros. Em vez do pai assumir isso, o que ele faz? Crachazinho de autista no filho, pronto. Parece que se pendurar um cordãozinho de quebra-cabeça no pescoço de uma criança, isenta o pai de ser um educador, isenta a mãe de dar limites ao filho. Aí para o pai e para a mãe tá tudo bem se o filho destruir o mercado, destruir o aeroporto, destruir a loja. Ah, é porque ele é autista. Aí todo mundo tem que suportar a criança. E eu vou dizer para vocês, hein? No futuro vai ter muito caso de cura de autismo. E eu não estou falando de profecia, eu estou dizendo que essas crianças que hoje os pais estão dizendo que são autistas, mas não são, são crianças mal educadas, sem limites, que nunca ouviram não, que nunca foram disciplinadas. Essas crianças, quando se tornarem adultos, vão ser adultos normais, funcionais, vão ter que trabalhar, casar, vão ter que estudar. E aí vai ser o quê? Ah, foi curado do autismo. Porque na verdade nunca foi. É o pai incompetente. É aquela mãe, na verdade, que não sabe ser uma mãe, não sabe ser uma educadora. Ela só foi a genitora, não é? Ela é o invólucro de um feto que nasceu. Ela não é a mãe que sonhou com um filho. É aquela menina lá que teve bebê e não sabe educar. E aí a criança, e crianças, elas vão ampliando seus territórios, seus limites, de uma forma assustadora. Eu tive um amigo que era doutor em direito e a tese dele de doutorado foi sobre psicopatas, sobre manipuladores, os grandes manipuladores. Aí ele chegou a uma conclusão de que psicopatas presos em regime fechado de muito tempo, 30 anos de prisão, e crianças pequenas, até os 6 anos de idade, são os maiores manipuladores. Então, criança pequena tem um poder de manipulação dos pais tal qual um psicopata, tal qual um preso, um apenado de 30 anos de cadeia. Significa que o teu filho é doido? Não, eu também tenho filhos. Não, significa que eles têm um alto poder de persuasão, eles são manipuladores. Aí se o pai e a mãe não têm pulso firme, não diz não, se o pai e a mãe não definem a vida da criança, ó, você vai andar nesse lugar, você vai comer isso aqui, você vai sentar aqui, você vai fazer assim, isso não pode, tira a mão daí, não trata seu amiguinho assim, não puxa o cabelo da tia. Eu vejo criança bater na cara da mãe e a mãe não faz nada. Entendeu? Quando a criança dá um tapa na cara da mãe e a mãe não faz nada, a criança dominou esse território. E aí vai começar a destruir tudo, porque ninguém diz nada. Em vez da mãe aprender a educar o filho, né, bota um colarzinho de autista. Pronto, é autista. Aí todo mundo tem que suportar porque é autista. Gente, eu vejo muita criança que não é autista, é mal educado. Mas é aquele negócio de botar o rótulo. Então, eu sinto muito pelas famílias de filhos autistas, de crianças autistas, que precisam dividir espaço com famílias de crianças mal educadas que não têm o transtorno do espectro autista. Eu sinto muito por vocês que realmente merecem atenção, cuidado, merecem um cuidado especializado do governo, merecem atenção médica, vocês merecem e precisam de subsídios governamentais, de descontos em uma série de situações, em cargas horárias diferenciadas, porque você que é mãe tem que levar seu filho na escola especial, tem que sair antes, tem que sair do trabalho para poder atendê-lo se ele está numa crise, o chefe tem que ter essa compreensão com você por ser mãe de um autista. Agora, uma garota na faculdade, um garoto na faculdade, que para fumar maconha ele é normal, que para engravidar as meninas é normal, menina para engravidar os meninos, para ir em festa, balada, voltar 4 horas da manhã, bêbada e grávida era normal, mas para trabalhar ela é autista? Para acordar cedo é autista? Para arrumar a casa para a mãe é autista? Esse tipo de autismo eu não acredito, de verdade. O que a Bíblia fala sobre saúde mental? Vamos lá?
Foi pesado esse começo, né? Mas é que tá entalado, isso aqui é um espinho de peixe, tá entalado na minha garganta, de ficar vendo criança mal educada e adulto usurpador de direitos de outros que de fato precisam, tá? Tá entalado aqui na minha garganta. Comentem livremente, o que vocês acham? Comentem aqui, tá bom? Você que é mãe, que teve o caso de ver um filho mal educado do outro, e o seu filho é autista e acabou sendo os dois deixados de lado, discriminados por culpa daquela mãe que não educa o filho, comenta aqui, sabe? Tem muitas histórias que vocês estão calados aí, vocês estão encurralados numa sociedade mentirosa que tem usado num lugar que não é deles, um direito que não é deles. Vamos lá. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu imagino o quanto um pai de uma criança autista vive com o coração abatido. Nós conhecemos histórias reais de pais de crianças com autismo de alto nível, num grau alto, que esses pais não podiam mais trabalhar. Não tinha como deixar a criança sozinha nem um minuto. E aí ninguém ajudava. Como que eles vão comer? Como é que eles vão pagar as contas? Como que eles vão se sustentar? Vocês não podem trabalhar porque eles têm que cuidar dessa criança. Aí o Estado não cuida, o Estado é inoperante, o Estado não ajuda. Tem medicações, são caríssimas, o SUS não dá. E eles não têm dinheiro para comprar porque eles não podem trabalhar porque eles têm que ficar cuidando da criança. Tem pais que chegaram ao nível de pensar em morrer. Em pensar em dar cabo na vida da família inteira. Tamanho sofrimento. Então, quando você conhece alguém assim, você tem que ser a boa palavra que o alegra. Você tem que defender a bandeira dessa causa, ajudar essa pessoa. Quando você conhecer uma família que tem autistas de alto grau, alto nível, severo, autismo severo, ofereça ajuda. Não tenha vergonha. Eu posso ajudar em alguma coisa? Ai, não sei, moço, é tão difícil. Vocês pagam medicamento? Quanto custa o medicamento? Deixa eu botar na minha rede social para ver se alguém ajuda. Tem gente que não quer exposição, eu entendo. É vergonhoso. Mas tem gente que vai agradar, vai se agradar disso, vai ser como uma boa palavra que o alegra. Seja ajuda para alguém que precisa de um amparo. Também tem um texto bíblico de Filipenses 4, versos 6 a 7, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para pensar que quando a paz de Deus guarda a nossa mente, está falando de saúde mental? Pararam para pensar nisso? Que nós podemos orar a Deus para que a paz de Deus traga saúde mental. E esse é um alvo de oração que você pode ter. Você pode orar assim: Senhor, aqui está a minha família, eu apresento eles para que eles tenham saúde mental. Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, faça-os ter saúde mental. Então, Filipenses 4, 6 é um texto que pode te ajudar e muito nas suas intercessões por parentes ou amigos que estão carecendo de saúde mental. Também, Salmo 34, 8, esse salmo é incrível. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando eu leio espírito abatido e eu leio alma abatida, eu foco muito no entendimento da emoção que está destruída, no caso da alma abatida, e na saúde mental, no caso do espírito abatido. Então, Deus cuida muito da igreja, daquele que tem o coração quebrantado, ou seja, que está doído, porque o Senhor está, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ou seja, dos que estão arrasados, e salva os de espírito abatido. Deus tem nos salvado. Nós,
Todos nós, quando temos algum problema de saúde mental, depressão, transtornos gerais de ansiedade, síndromes diversas, doenças psiquiátricas, o Senhor está perto dessa população que tem transtornos psiquiátricos. O Senhor cuida dessa população. Por isso nós sabemos que Ele está perto. Quando eu for orar, eu vou orar sabendo, tendo a certeza e a fé de que Deus está perto de mim, que Deus está perto do meu parente que tem algum transtorno, alguma doença mental. E por fim, Mateus 11, 28 ao 30. Isso principalmente para os pais de filhos autistas, principalmente para vocês. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu peguei a parte B do versículo 30. Você pode ler Mateus 11, 28 ao 30 inteiro em casa. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomai de mim o jugo, meu fardo que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, esse texto diz o quê? Quem está cansado e sobrecarregado vai alcançar em Cristo descanso. E em Cristo você encontrará descanso para sua alma. E é o que a pessoa que tem sofrido com filhos autistas precisa nesse momento. Ah, pastor, eu preciso tanto de um descanso. Eu tenho sido sobrecarregado. Eu tenho estado cansado. Pastor, me ajuda a encontrar descanso. Te ajudo sim, meu filho e minha filha. Leia Mateus 11, 28 e 30. Faça uso desta palavra poderosa de Deus para você. Seus filhos são bênção do Senhor. O Senhor está perto deles. O Senhor quer tê-los por perto e quer te dar sossego, descanso, paz, tranquilidade para sua mente, para sua alma e para o seu coração que está angustiado. Amém? Que Deus possa abençoar toda a comunidade autista, de verdade, não aqueles que estão mimetizados. Existem crianças que não são autistas, tá? É que como elas estão hoje, todas elas ligadas em telas, os neurônios estrela, que são os neurônios que tridimensionalizam as imagens, normalmente são ricos, o cerebelo é rico em neurônios estrela e ele processa a tridimensionalidade da visão. Eles não são ativados, esses neurônios. Por quê? Porque a criança não está mais olhando nos olhos das pessoas e vendo expressões faciais e vendo rostos tridimensionais. Elas estão olhando só para telas. Por isso que você vê pré-adolescentes e adolescentes que não olham mais no olho das pessoas. Eles só olham para baixo. Eles ficam evitando o olhar, porque o cérebro deles não está mais acostumado a olhar profundidade tridimensional de rostos, de expressões. As expressões são agressivas para eles. E aí eles começam a ter atitudes como que de um autista. Por isso que é chamada de mimetização autista. Ele parece com um autista, mas ele não é um autista. Só que os psicólogos, os médicos de hoje, eles estão dando diagnóstico a rodo. Chega lá uma criança mimetizada, eles não fazem nem muito trabalho, eles dão diagnóstico. Dão diagnóstico. Então daqui a pouco todo mundo é autista. Eu já estou ouvindo dizer que não existe mais normalidade, que todo mundo é louco, todo mundo tem alguma coisa. Faz muito sentido, né? Até 30 anos atrás, não era assim. Há 40 e poucos anos atrás, nem o estresse era documentado. Nem o estresse. Você não podia nem dizer, eu estou estressado. Não existia esse termo. 40 anos atrás não existia esse termo. 45 anos atrás não existia esse termo. Então, a gente tem que cuidar de fato de quem precisa de cuidado. E orientar quem precisa de orientação. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou cuidar desse resfriado e orar pela sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembrando que, vamos lá, nós temos nossas propagandinhas. Sexta tem Contos de um Ex-Satanista. Nós estamos entrando numa fase muito importante dessa série que agora vai falar sobre a bruxaria em si. Então não perca, tá bom? Amanhã, quinta-feira, começa a primeira aula
da Escola Avançada de Libertadores, fase 3, a nossa EAL, fase 3, com a matéria Ambiente Profético. Você pode assistir ao vivo a aula às 20 horas, entrando no site carloribas.com, clicando lá no banner para comprar essa matéria e participando da aula ao vivo, ok? Também no site carloribas.com tem o novo livro Médicos na pré-venda. Você pode comprar esse novo livro Médicos na pré-venda e recebê-lo antes de todo mundo na sua casa pelos correios, autografado. Quando ele for lançado, você já recebe antes que todo mundo. Então, aproveite, tá? Muito importante que você possa ter esse livro aí, autografado por mim. Ele faz parte da série de romances policiais que eu tenho. Essa série aqui, ó. Espera que eu tenho aqui. Esse é o primeiro, Revelação. Esse é o segundo, Os Sinais. E esse é o terceiro, o Infiltração. E aí você vai ter o quarto, que é o Médicos, tá bom? É uma série. E quem comprar o livro Bruxaria, durante esse tempo que eu tô fazendo a série do Contos de um Ex-Satanista, você vai recebê-lo autografado e com selo de colecionador com o QR Code da playlist do YouTube Contos de um Ex-Satanista. Aproveite, tudo está no site carloribas.com. Clique em loja para comprar o livro, comprar o curso e aproveite bastante, tá bom? Gente, Deus abençoe, fiquem com Deus, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau.